Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Todos bem? Abra sua Bíblia, aproveitando que você está em pé, por gentileza. Livro do Gênesis, capítulo de número 35. Gênesis, capítulo de número 35. Louvado seja Deus. Com muita alegria, nós agradecemos a Deus nessa noite, por mais essa oportunidade de estarmos aqui nessa amada igreja hospitaleira, receptiva. Agradecer a Deus por essa rica oportunidade, pastor Silas, por nos confiar mais uma vez o púlpito dessa igreja, os pastores que aqui estão. É um privilégio, uma honra para mim poder estar aqui nessa noite mais uma vez. Amém? Deus abençoe cada um dos irmãos, minha esposa, a diaconisa Marcila, que me acompanha, minhas filhas estão ali. E que Deus continue abençoando. Todos encontraram? Amém. Gênesis capítulo de número 35 diz assim: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos, e levantemo-nos e subamos a Betel. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El-Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia da face do seu irmão. Podeis sentar? Muito obrigado. Queridos, me preste a sua preciosa atenção, por gentileza. Hoje é o primeiro dia desse propósito, dessa campanha, tratando exatamente sobre resgate. E Deus, Ele é um Deus que estabelece princípios, para que debaixo dos princípios do Senhor, a nossa casa e a nossa vida seja abençoada. Mas antes de Deus trabalhar em qualquer coisa que venha após nós, na nossa coletividade, Deus sempre vai trabalhar em nós como indivíduos. Então, antes de Deus trabalhar na minha casa, Deus vai trabalhar na minha vida. Antes de Deus trabalhar no meu casamento, Deus vai trabalhar na minha vida. Porque a minha família, o meu casamento e a minha casa nada mais é do que uma resposta daquilo que eu sou como indivíduo. Então Deus tem algo a tratar em nós, para que os princípios dele sejam estabelecidos dentro da nossa casa. Porque a ideia de Deus é que a minha e a sua família seja uma extensão do céu, seja uma plataforma de manifestação do reino de Deus. Então Deus tem algo com a nossa casa, o Senhor tem algo com a nossa família, e de fato, como foi bem dito pelo nosso pastor, existe uma guerra e uma batalha que temos que estar dispostos a travar, se quisermos viver aquilo que Deus estabeleceu sobre a nossa casa. É preciso estarmos prontos e preparados para uma peleja. Por mais que nessa peleja já somos mais do que vencedores, mas é preciso haver em nós disposição para irmos a esse campo de batalha. Para que aquilo que foi confiado nas nossas mãos, de mais importante que a nossa casa, possa ser estabelecido de forma sólida. Porque o diabo luta diuturnamente para destruir a nossa casa, para enfraquecer o nosso lar, e fazendo isso, destruir todo o resto. Então nós precisamos urgente entender que existe sim um resgate e um tempo de restauração de Deus para a nossa casa. E nós não nos reunimos aqui nessa noite por acaso.
Nós não estamos aqui apenas por estar. Você não veio aqui porque não havia nenhuma programação melhor para estar ou para cumprir tabela. Você veio aqui porque você entendeu que existe um propósito de Deus sobre a sua casa. E esse propósito está ligado exatamente, diretamente à palavra de Deus. Então que possamos, em nome de Jesus, entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. E por isso que li o texto que li. Jacó é um dos personagens bíblicos talvez mais complicados, mais intrigantes, de uma narrativa bíblica mais complicada. Por quê, pastor? Porque Jacó é alguém que exatamente vive uma jornada de altos e baixos. Jacó é um indivíduo que mostra exatamente a fragilidade humana. E é bem certo que nós, na nossa humanidade, somos seres frágeis, que vivemos em um mundo caído, que somos caídos, e que tudo aquilo que funciona a partir de nós vai funcionar, claro, de forma disfuncional, porque nós precisamos de uma restauração, desse resgate, de uma redenção, para que aquilo que funciona após nós ou a partir de nós seja restaurado. Então vivemos em um mundo caído. Existe sim uma fragilidade humana, e Jacó é esse personagem bíblico que mostra exatamente a fragilidade humana. Só que no mesmo momento ou na mesma medida que mostra a fragilidade de Jacó, mostra também a grandeza de Deus. Porque Ele é poderoso para fazer qualquer coisa, em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Ele é poderoso para mudar qualquer cenário, qualquer história, qualquer histórico, qualquer coisa que possa vir antes de nós. Ele é poderoso para mudar qualquer história. Basta nós entendermos a grandeza desse Deus. Porque da mesma forma que a Bíblia revela a fragilidade de Jacó, revela a grandeza de Deus, que chama quem Ele quer, na hora que Ele quer, que faz o que Ele quer, do jeito que Ele quiser, porque Ele é Deus. Pastor, mas será que tem jeito a partir da minha história, daquilo que eu vivi? É claro que tem. Porque Deus não depende de nós para agir em ambiente nenhum. Ele requer a nossa disposição. Mas na grandeza dEle, no poder dEle, Ele muda e restaura e resgata qualquer história, qualquer situação, qualquer ambiente. Porque Ele é Deus. Você crê nisso nessa noite? Não importa de onde você veio, não importa o seu histórico, não importa o que aconteceu lá atrás, não importa se ninguém na sua família deu certo, não importa se o casamento dos seus pais não deram certo, não importa se a bagagem que você carrega é uma bagagem talvez que venha com ela grandes sequelas, grandes traumas. Existe um Deus fiel, poderoso e grande que pode intervir na história de qualquer ser humano e mudar qualquer coisa. Porque Ele é Deus. Jacó é esse personagem que mostra a fragilidade do homem, mas mostra também a grandeza de Deus. Jacó, ele havia nessa sua jornada partido exatamente para Padarã. E Deus aparece para Jacó em uns versículos lá atrás, dizendo: olha, volta para a terra dos teus pais. Volta exatamente para a casa do seu pai. Só que existe um problema, porque Jacó desobedece. E ao invés de Jacó ouvir a voz de Deus e voltar para onde ele deveria voltar, ele habita exatamente em Siquém. E se você ler alguns capítulos anteriores a esse, você vai ver que por causa daquilo que Jacó fez, ele entra em uma tremenda enrascada. Porque é em Siquém que a família de Jacó é desmoralizada. É em Siquém que a família de Jacó passa por uma situação muito difícil, porque uma das suas filhas é violentada. E os seus irmãos, com uma ânsia, com um desejo de vingança, planeja toda uma vingança e faz uma catástrofe terrível em Siquém. Então, em Siquém, Jacó está exatamente desmoralizado e vivendo exatamente uma crise familiar. E precisa agora de um resgate, de uma restauração, de voltar para onde ele nunca deveria ter saído. E o problema de Jacó é porque ele deixa de ouvir a ordem de Deus. Deus diz: volta para a casa dos teus pais, para a terra dos teus pais.
Ele habita, por algum motivo que a Bíblia não nos revela, em Siquém. E é nesse ambiente que Jacó entende que precisa de uma restauração. Eu não sei qual o sentimento que o trouxe aqui nesse lugar e nessa noite, mas talvez por algum motivo ou circunstâncias você deixou de ouvir a voz de Deus e está vivendo também um Siquém na sua vida, que é um lugar de tragédia, um lugar de confusão, um lugar de vergonha. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o Deus que interveio na vida de Jacó é o mesmo Deus que pode intervir também na minha e na sua história, para nos levar de volta de novo para o lugar aonde deveríamos estar. Jacó precisa exatamente, irmão, de uma restauração. Ele precisa voltar para onde ele nunca deveria ter saído. Então, nesse cenário, existe o medo, existe a angústia, existem os problemas e as derrotas de Jacó, mas é nesse cenário que Deus encontra Jacó. E eu tenho a palavra do Senhor para a sua vida, para a sua casa e para você aqui nessa noite. Eu não sei qual o cenário, onde você está, mas entenda uma coisa: sempre Deus irá nos encontrar no pior momento, no pior lugar, no pior cenário, com o objetivo de restaurar e transformar de novo aquilo que foi perdido. Porque você vai ver na Bíblia que não é Jacó que vai até Deus, é o próprio Deus que vem até Jacó. E se você ler o início do versículo 35, vai dizer: e disse Deus a Jacó. Então é Deus que toma a iniciativa de vir até Jacó, dizendo: olha, Jacó, talvez deu tudo errado, mas ainda há tempo de resgatar, de restaurar, de colocar de volta no lugar aquilo que foi perdido. Foi ele que veio ao encontro de Jacó. Eu quero que você entenda aqui nessa noite que o fato de estarmos aqui não é mera coincidência, não é obra do acaso, é porque Deus decidiu vir ao nosso encontro. Deus estabeleceu essa data, esse propósito, essa campanha, para vir ao encontro de alguém aqui, dizendo: é tempo de restaurar, de resgatar, de trazer de volta aquilo que foi perdido. É exatamente Deus que toma essa iniciativa. Deus está dizendo para Jacó: o projeto que eu estabeleci na sua vida não é um projeto falido. O projeto que eu estabeleci para a sua casa não é um projeto para dar errado. Não, 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 não. O projeto que Deus estabeleceu para você, querido irmão, querida irmã que está aqui nessa noite, não é um projeto falido, é um projeto. A tua casa é um projeto de Deus, a tua casa é um plano de Deus, a tua casa foi Ele que estabeleceu com um propósito que Ele mesmo escolheu. Existe um plano de Deus e um projeto de Deus. Por quê? Porque a sua casa é a plataforma para a propagação do reino de Deus. Vou repetir para você entender: a tua casa é a plataforma do reino de Deus, que será instrumento para a propagação do reino de Deus. Tudo começa em casa, irmão, tudo começa na nossa família. A gente está entendendo errado alguns conceitos e a gente acha que vem para um culto para receber alguma coisa. Não, a culto é lugar de entrega, culto é lugar de oferecermos. Tudo começa na nossa casa. Então Deus está querendo que a gente volte de novo para a nossa base, para restaurar aquilo que está errado lá em casa, para que a gente possa viver então o avivamento que Ele estabeleceu para a igreja dele nos últimos dias. O avivamento que a gente espera é um avivamento que vai partir quando a gente entendermos que Deus está tão preocupado, ou melhor, Deus está tão interessado quanto em restaurarmos também a nossa casa. Porque o Senhor diz isso, pastor? Porque muitos de nós estamos usando a plataforma da igreja para fugir dos problemas. E a gente vem para um culto querendo fugir do problema que a gente deixou lá em casa. A gente vem para um culto querendo esquecer os problemas. E quando vai chegando a hora de encerrar o culto, a gente já fica preocupado: eu vou ter que voltar de novo para enfrentar o problema. Porque a gente não está querendo resolver os conflitos. A gente não está querendo tirar a sujeira debaixo do tapete. A gente não está querendo encarar a realidade de frente. E está querendo apenas um paliativo para que a gente possa fingir ou disfarçar que está tudo bem, que está tudo normal. Mas Deus nos trouxe aqui durante esses 7 dias e Ele vai fazer questão de arrancar a capa, arrancar a ferida, porque Ele quer curar, Ele quer restaurar, Ele quer trazer de volta aquilo que foi perdido, aquilo que foi deixado para trás, irmão.
Deus está interessado que a nossa casa seja uma plataforma do reino dos céus. Deus está interessado que a nossa família, a gente vai chegar nesse ambiente aqui cheio, porque em casa vai ser esse ambiente onde o céu vai ser manifestado. A gente vai chegar na rua, no trabalho, em qualquer lugar cheio, sabe por quê? Porque a casa, a família, vai ser esse ambiente onde a nossa casa vai ser inundada pela glória de Deus. A gente está querendo uma teologia escapista, um evangelho escapista, que não... E deixa eu falar uma verdade aqui para você. Porque o evangelho não vai te ensinar, ou não vai fazer com que os seus problemas sumam num passe de mágica. Não. Sabe o que o Senhor vai fazer aqui? Eu quero falar um negócio para você também. Não vai ser você estar aqui 7 dias que os seus problemas familiares vão desaparecer. Não. Deus vai dar uma palavra de direcionamento para você sentar na mesa em casa e resolver os conflitos mal resolvidos. Deus vai te dar uma palavra de discernimento, de encorajamento, de direcionamento, para que você tenha coragem de encarar esses problemas. Porque antes de Deus resolver a nossa casa, Ele precisa resolver a nossa vida. Antes de Deus transformar o teu casamento, Ele vai transformar você. Antes de Deus transformar a tua família, Ele vai transformar você. Porque a tua família e o teu casamento nada mais é do que uma extensão daquilo que você é. Então Deus tem um encontro exatamente com Jacó aqui. E a iniciativa, quem toma, é Deus. É Deus que vem até ele. Deus já havia dito a Jacó: olha, desce para Betel. Mas qual é o problema de Jacó? Ele desobedece e se estabelece em Siquém. E é esse o maior dos nossos problemas. Mas é o Senhor que toma essa iniciativa e vem para trazer uma restauração. E sabe para onde Deus está chamando Jacó? Deus está chamando Jacó exatamente para o caminho da obediência. Deus está colocando Jacó de novo no caminho aonde ele nunca deveria ter saído. Deus está chamando Jacó de novo para que ele possa viver debaixo dessa palavra de obediência. Porque muitos dos nossos problemas é que a gente parou de ouvir a voz do Senhor. Muitos dos nossos conflitos, muito daquilo, olha o que estamos tratando aqui esses dias. Estamos tratando sobre resgate. Para resgatar aquilo que foi perdido, aquilo que foi ficado para trás, é preciso pararmos e ouvirmos a voz de Deus, voltarmos para esse caminho, para esse lugar de obediência. Jacó tentou por muito tempo andar do jeito dele, da forma dele, no querer dele. Jacó estabeleceu a vontade dele, mas existe um princípio estabelecido no reino de Deus que precisa ser resgatado na nossa vida. A vontade de Deus é soberana sobre a nossa vida. E esse evangelho não é sobre um Deus fazendo a minha vontade. É sobre eu entendendo a vontade dele e submetendo a vontade dele, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Ainda que debaixo dessa vontade eu venha não entender, ainda que debaixo dessa vontade algumas coisas venham me contrariar, ainda que debaixo dessa vontade algumas coisas venham contra a minha própria natureza, mas é exatamente o propósito de Deus, para que debaixo da vontade dele eu venha ser transformado naquilo que ele estabeleceu sobre a minha vida. E se tem um ambiente onde Deus nos lapida, irmãos, é exatamente na nossa casa. Se tem um ambiente que nos ensina o evangelho, é exatamente em casa. Se tem um lugar onde somos chamados a viver esse evangelho de forma íntegra, de forma completa, de forma santificada, é exatamente dentro de casa. Porque aqui eu posso fingir que sou crente. Aqui eu posso fingir que sou homem de Deus. Aqui eu posso fingir que sou mulher de Deus, mas a gente só vai entender se a mulher é mulher de Deus se ela consegue ler Efésios capítulo 5 dizendo: vós mulheres, sede submissas ao vosso marido como a igreja é ao Senhor. E aí eu sei, porque se a gente fala sobre submissão em algumas igrejas, tem irmã que já vira o rosto. Não, pastor, mas isso não existe. Não, isso ficou para trás. São princípios estabelecidos por Deus para dentro da nossa casa, porque a família é esse ambiente onde eu expresso a glória de Deus. A família é esse ambiente onde eu expresso a vontade de Deus. Estava conversando com um pastor até aqui de Palmas, ele estava numa viagem agora para o exterior, e ele falou: a gente precisa muito entender, aprender muito com o islamismo, com os muçulmanos, a questão de família. Por quê? Porque o muçulmano ele tem 8 filhos, porque a ideia dele é dominar segundo a sua religião, segundo aquilo que ele acredita. Aí nós do ocidente, cristãos do ocidente, estamos envolvidos em outras coisas e
esquecendo pontos cruciais da fé. A gente está muito preocupado em coisas que são passageiras e terrenas, quando o propósito de Deus nunca foi edificar cidade. O propósito de Deus sempre foi restaurar e instituir família. Quando Deus coloca um casal no jardim, Deus não manda eles edificarem cidade, não. Deus manda eles instituírem família, porque é por intermédio da família que o evangelho é propagado e alcançado, irmão. Vou simplificar para você entender. Em Babel, Deus desce e muda a língua dos homens. Por quê? Porque em Babel, Nimrod não entendeu o propósito de Deus. E o que Nimrod quer? Nimrod quer edificar cidades e não instituir. E ele diz: olha, vamos fazer uma torre, que essa torre alcance até o céu. Vamos montar um império, vamos dominar sobre todas as coisas. Só que não entende que essa proposta vai exatamente contra a vontade de Deus, porque está baseada no humanismo, está baseada no homem no centro de todas as coisas. E esse evangelho não é sobre a minha vontade. Esse evangelho é sobre submeter a vontade de Deus, para que o querer dele venha a ser estabelecido sobre a minha vida. Então eu preciso entender isso de forma muito clara. Eu não vou vir aqui 7 dias e as coisas vão resolver de uma hora para outra, não. Deus vai me dar uma palavra de direcionamento, para que eu entenda qual é a vontade dele sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre os meus filhos, sobre a minha família. E eu preciso entender isso com muita verdade enraizada no meu coração, ao ponto que nada venha arrancar essa verdade de mim. Porque o propósito de Deus não é edificar cidade, é restaurar ou instituir famílias. Sabe qual foi o problema de Ló? Ló olhou para as campinas de Sodoma e se encantou com as campinas e disse: ali deve ser terra boa. Só que Ló nunca ergueu altar. Ló nunca se preocupou em restaurar sua casa. Ló nunca se preocupou em colocar sua casa diante de Deus. Sabe qual foi o resultado da ruína de Ló? Ele foi colocando a sua casa e foi se aproximando de Sodoma. Daqui a pouco Ló está dentro de Sodoma e está disposto a negociar os filhos para que não possa ser consumidos. Quantos de nós estamos negociando a nossa casa, os nossos filhos, a nossa fé, querendo coisas que são passageiras e terrenas? Quantos de nós estamos colocando em risco a nossa casa porque não estamos levando a sério a fé que dizemos processar? Queremos apenas um evangelho de aparência. E esse evangelho ele precisa ser tão sério, ao ponto de que a minha vida seja totalmente direcionada por essa verdade. O problema de Jacó é que Jacó parte ou foge debaixo da palavra de direcionamento de Deus. O problema de Jacó é que ele se estabelece em Siquém, quando ele deveria ter ido exatamente para Betel. Ele trilha o seu próprio caminho, a sua própria trajetória. Ele tem a sua própria verdade. E esse evangelho não é sobre a minha verdade, é sobre a verdade absoluta. Porque essa verdade aqui não é relativa. Essa verdade é absoluta. Não importa a minha opinião diante da palavra de Deus, não importa o que eu penso diante da Bíblia, não importa o que eu quero, o que eu acho, não. Nesse ambiente importa o que ela diz, o que a palavra do Senhor diz sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha fé, sobre quem eu sou. Importa aqui é essa verdade. E precisamos estar dispostos a submeter e a voltarmos exatamente para esse caminho da obediência. E aqui o Senhor vai chamar a Abraão, dizendo: olha, Abraão, faz um altar. É a primeira vez no livro de Gênesis que você vai ver Deus tomando iniciativa e pedindo para o homem erguer altar. Porque Abraão ergue altar, mas por iniciativa própria, não vontade, não é Deus que pede. Abel ergue altar, mas foi o próprio, não foi o Deus que pediu, foi iniciativa do homem. Todos que erguem altar até aqui é uma iniciativa própria do homem. É o primeiro texto na Bíblia que o Senhor vai chamar a Jacó e dizer: olha, levanta um altar. E o que é altar, pastor? É exatamente esse lugar de compromisso, esse altar de aliança e de sacrifício. Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos chamar a atenção e dizer: é preciso voltarmos a erguermos altares dentro da nossa casa. É preciso voltarmos a erguermos altares no nosso ambiente familiar. É preciso voltarmos a colocar. Lembra de Obed-Edom? A Bíblia diz que Obed-Edom recebeu a arca na casa dele e toda a sua vida foi mudada. Mas vamos entender um negócio. Eu já volto aqui. A arca ficou quantos anos na casa de Abinadab? 20 anos. 20 anos.
Não tem relato da casa de Abinadab sendo transformada. Não tem relato da casa de Abinadab sendo mudada. Não tem nenhum texto bíblico que diz que Abinadab foi transformada. Ela fica 20 anos. Aí Davi resolve pegar a arca. Vamos levar de volta, porque Saul não se importou com ela. E Davi está preocupado. No meio do caminho, Davi tenta trazer a arca de forma errada. E aí não adianta vivermos esse evangelho de forma errada. Não adianta impormos o nosso conceito, a nossa verdade, o nosso jeito. Não. Não é a Bíblia que vai se moldar a minha vontade. É eu que vou me moldar a ela. Davi tenta trazê-la do seu próprio jeito, da sua própria maneira. Sem observar, ele não chama os sacerdotes e não pergunta como é trazer. E aí acontece um desastre. Quando acontece o desastre, Davi diz, deixa a arca na casa de Obed-edom. Ela fica 3 meses. E toda a vida de Obed-edom é transformada. Ela fica 3 meses. E a casa de Obed-edom é mudada. Por quê? Vamos conjecturar. Me permita usar a minha imaginação. Talvez na casa de Abinadab, a arca estivesse lá no cantinho, no quarto da despensa, empoeirada. O que é isso? É um baú velho que largaram aí. Ah, é apenas mais um móvel que deixaram aí, estou esperando, está só ocupando espaço, estou esperando alguém passar aqui e pegar. Só que chega na casa de Obed-edom. E Obed-edom, peraí, o que é isso? É a arca da aliança. Ah, eu ouvi falar que quando ela ia diante do povo de Deus, o Senhor dava vitória. Eu ouvia falar quando ela ia diante, o Senhor estabelecia e derrubava os inimigos de Israel. Eu ouvi falar que ela é a presença do Deus no meio do povo. Então peraí, coloca a arca no meio, no centro aqui. Tira o sofá, tira a televisão, tira a geladeira, põe a arca aqui, porque a gente vai passar todos os dias e entender. Temos uma aliança com Deus de Israel. Temos uma aliança com esse Deus. É por isso que a vida de Obed-edom é transformada, porque ele valoriza aquilo que ele recebeu. Eu tenho crise, irmãos. Eu sou novo, eu sei que eu tenho muita coisa para aprender, mas eu tenho crise quando eu vejo pessoas com 20, 30 anos de crente vivendo uma crise familiar. Não uma crise que acontece rotineira, não estou falando disso. Eu estou falando de um problema que desde quando ele era crente e segue com isso. Um casamento arrebentado, uma família arrebentada e não é transformada por esse evangelho. Porque é inadmissível vivermos esse evangelho. É inadmissível virmos ao culto. É inadmissível oferecermos a nossa adoração e não sermos transformados por essa palavra. A nossa casa não ser alcançada, a nossa família não ser alcançada. Não tem como. É impossível. Obed-edom fica só 3 meses. Por quê? Porque ele decidiu viver debaixo dessa obediência. Ele decidiu valorizar aquilo que é mais precioso, a presença de Deus. O Senhor está chamando Jacó de novo, dizendo, olha, ergue altar. O que é altar? Sacrifício, compromisso, fidelidade e aliança. É estabelecer uma aliança com Deus. É Deus dizendo, olha, eu preciso que você volte de novo para esse caminho de comprometimento com a minha palavra. O que te preocupa mais? O que é mais importante na sua casa? A televisão ou a Bíblia? O que é mais importante na sua casa? O seu aparelho celular ou a Bíblia Sagrada? O que é mais importante para você no seu ambiente ou no seu lar? É estabelecer um princípio da palavra de Deus. Ah não, pastor, mas eu coloquei na estante o Salmo 91 aberto. Não serve de nada. É preciso internalizar essa palavra no nosso coração. É preciso meditar ao ponto da nossa vida sermos transformados por essa palavra. É a palavra do Senhor que nos transforma. É o Senhor chamando de novo Jacó, dizendo, olha Jacó, eu preciso que você volte para esse caminho de comprometimento, de aliança, de restauração, Jacó. Mas eu preciso que você volte a erguer altar. Porque toda restauração, ela passa exatamente pelo rompimento com o pecado. Toda restauração precisa partir de um rompimento com aquilo que eu praticava. É essa a questão desse evangelho. É exatamente sermos transformados ao ponto de não mais praticar as mesmas coisas, de não ser mais a mesma pessoa, ao ponto de ser a minha vida transformada. E é por isso que eu sempre digo, o homem de Deus, o homem da igreja, ele precisa ser o melhor marido para sua esposa. A mulher de Deus precisa ser a melhor esposa para o seu marido.
Os jovens da igreja precisam ser os melhores filhos para os seus pais. Por quê? Porque essa palavra tem o poder de transformar. E o que é isso, pastor? Rompimento com o pecado. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Os meus hábitos precisam ser mudados e transformados. Por quê? Porque aqui em casa é a palavra do Senhor que nos direciona. Aqui em casa é a palavra do Senhor que nos guia. O primeiro requerimento dessa aliança é exclusividade com o Senhor. Deus quer ser exclusivo na nossa casa, irmão. Esse evangelho precisa ser exclusivo na nossa casa. Não tem lugar para outras coisas desse evangelho. Não tem lugar, pastor, mas entregarei 99% diante do Senhor e apenas 1% comigo. Não, o Senhor requer 100% de exclusividade com a nossa vida, ao ponto de que esse evangelho venha direcionar a nossa casa em todos os sentidos. Então o Senhor quer exclusividade. E o que é exclusividade? Comprometimento com essa verdade. É ao ponto de que o meu casamento, a minha casa, a gente está falando sobre resgate, sobre restauração. Os meus filhos não sejam direcionados pela cultura do mundo, pela cultura do reino. O que ordena e o que manda dentro da minha casa não são as culturas que o mundo oferece, mas a cultura do reino. Qual é o nosso problema, pastor? Permita-lhe falar, e eu preciso ministrar isso aqui. O nosso problema é que a gente vem para o culto no domingo, mas quer viver como um ímpio no nosso casamento. A gente vem para o culto no domingo, mas não quer entender. A gente ouve a palavra, a gente canta que ama Jesus, a gente canta o louvor, mas será que essa verdade está enraizada em nosso coração? Há um teólogo que diz que a hora que nós mais mentimos é quando louvamos a Deus, porque dizemos que Ele é exclusivo, mas o celular tem tomado o lugar do Senhor na nossa vida. Dizemos que amamos a Deus, mas não temos tempo de oração dentro de casa. Dizemos que amamos ao Senhor, mas não sentamos à mesa. Por quê? E as nossas desculpas são justificáveis. E é esse o nosso problema. Porque as nossas desculpas nos convencem. A Bíblia diz que o Senhor fez um grande banquete, convidou muitas pessoas, e alguns deles tinham desculpas que eram desculpas boas. Não posso, por quê? Porque casei agora, então eu estou ocupado. Não posso porque aumentei a minha terra, então eu preciso trabalhar. Não posso porque comprei mais uma junta de boi, então não posso. Então as nossas justificativas, pastor, eu não tenho tempo. Pastor, o presbítero irmão Romário falou aqui, de que adianta sermos templo e não termos um relacionamento com Ele? Do que adianta sermos templo e não vivermos essa intimidade com o Senhor? E aí o Senhor está nos chamando exatamente para esse lugar de exclusividade com Deus. Sabe qual foi o maior problema de Israel, irmão? Idolatria. O maior problema da nação de Israel foi exatamente a idolatria. Ela sempre se desviava pelo caminho da idolatria. E o Senhor disse, olha, não farás para ti outros deuses. E parece que a idolatria tem sido um grande problema nos nossos dias também. Por quê, pastor? Porque idolatria não diz a ver apenas com imagens de escultura, irmão. Idolatria não é apenas adorar uma imagem, não é apenas isso, também é. Idolatria são coisas enraizadas em nosso coração. Idolatria é tudo aquilo que assume o lugar de Deus na minha vida. Idolatria é tudo aquilo que é mais importante do que Deus na minha vida. E a gente precisa entender, porque muitas vezes a gente coloca coisas que são agradáveis aos nossos olhos, como idolatria. Nós vivemos na era do Moloque. Nós estamos sacrificando os nossos filhos porque queremos uma vida financeira melhor. Nós estamos sacrificando o nosso casamento porque nós estamos ansiosos, querendo uma estabilidade de vida melhor. Eu preciso ter algumas coisas, e eu sei que tudo isso é importante na medida do possível, mas isso não deve ser prioridade na minha vida. Isso não deve ser prioridade na minha casa. A prioridade é o reino de Deus. A prioridade é exatamente esse evangelho. Então a gente precisa fazer esse rompimento. E o primeiro sinal de arrependimento é mudança de vida.
palavra arrependimento do grego é metanoia, mudança de mente, mudança de rota, mudança de sentido. Não existe arrependimento sem mudança. Não existe arrependimento sem mudar a rota. Então, o sinal de arrependimento é que eu mudei. Tem gente que vem para o culto todo dia, chora, mas não muda. Não resolve nada. Isso é remorso. E remorso não transforma ninguém. Aí o Senhor está nos chamando a um arrependimento. Que é arrependimento? Eu posso até errar, mas eu não vou mais errar nesse mesmo erro. Eu posso até cometer um erro, e a gente vai cometer, mas eu não vou cometer o mesmo erro. Por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Vamos lá, vamos ser honestos. Qualquer um de nós aqui escolheríamos qualquer um dos homens da Bíblia para ser o homem segundo o coração de Deus, menos Davi. Por quê? Homem que cometeu muitos erros, mas qual é o segredo de Davi? Davi não erra no mesmo erro duas vezes. E Davi ama a presença de Deus. Davi está dizendo: Senhor, retira o trono, retira o reinado, retira súdito, retira tudo, mas não retira de mim a tua presença, não retira de mim o teu espírito. Senhor, arranca qualquer coisa, mas não me faça viver longe da tua presença. O Senhor está nos chamando exatamente para esse lugar de exclusividade, irmão. Disposição para obedecer. Disposição para viver debaixo dessa obediência. E aqui a gente vai ver o negócio. Quem toma a iniciativa? Jacó. Capítulo de número 35, versículo 2. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos. Jacó toma a iniciativa. Jacó toma a dianteira da sua casa. E ele decide fazer alguma coisa para mudar a história da sua casa, para mudar a história da sua família. Eu poderia muito bem falar sobre a importância da liderança de um homem dentro da casa, mas eu prefiro falar para você aqui nessa noite da importância de disposição para lutarmos em favor da nossa casa, para lutarmos em favor da nossa família, para lutarmos em favor daquilo que de mais precioso o Senhor entregou nas nossas mãos. Então Jacó, ele se dispõe a esse lugar e ele se coloca como resposta de Deus para a sua casa. Você está disposto a ser resposta de Deus para a sua casa? Está disposto a ser resposta de Deus para a sua família? Está disposto a se colocar nesse lugar de obediência diante do Senhor? E dissemos: olha, vamos a Betel, vamos voltar ao lugar da obediência, vamos voltar ao lugar de direcionamento por Deus. Não vamos mais andar de qualquer jeito, mas debaixo dessa palavra de orientação de Deus. Mas vamos lá, para me partir para o encerramento daqui a pouco. Jacó, ele toma uma decisão. E ele vai subir exatamente a Betel. E o texto vai dizer: subamos a Betel. E o que isso quer dizer, pastor? É preciso que haja disposição, mas é preciso que haja também esforço. É preciso que haja disposição, mas é preciso que também a gente venha nos esforçarmos para que esse ambiente, o problema é que a gente está terceirizando. A gente está terceirizando tudo. Terceirizamos os nossos filhos, colocando eles em escolas e entregando eles ao mundo digital. E estamos terceirizando a nossa espiritualidade. Pastor, ora por mim. Igreja, ora por mim. Círculo de oração, ora por mim. Tem coisas que não podem ser terceirizadas na nossa vida. E certas coisas são prioridades na nossa vida. Subir a Betel exige disposição e esforço. Nada vai acontecer se você não se dispor a lutar por essa causa, irmão. Tem coisa que é você que precisa fazer. O pastor pode até montar estrutura. O pastor pode até orar com sua equipe de obreiros e obreiras. O pastor pode até montar toda uma estratégia. Vou montar isso aqui. Mas se você não vir, não guerrear, não vai acontecer nada. Mas se você não se dispor a pelejar nessa peleja, a mudar a vida, deixar algumas coisas para trás, não vai acontecer nada. Subir a Betel requer disposição, esforço de deixar algumas coisas para trás. E para subir a Betel não tem como levar bagagem extra. É preciso abrir mão de algumas coisas. Jacó está dizendo: nós vamos sair de Siquém, mas antes de sair de Siquém, vamos abrir mão de algumas coisas. Tirem fora os deuses estranhos, tirem fora algumas coisas que são supérfluas e que não precisa, jogamos fora, porque não dá para subir a Betel com essa bagagem.
Escute o que o Espírito Santo de Deus quer ministrar ao nosso coração. A gente está querendo subir a Betel carregando bagagens que não é para carregar. E por isso que tem problemas não resolvidos dentro da nossa casa. Pastor, eu ainda não entendi. Eu estou querendo subir a Betel, mas eu ainda não perdoei quem eu preciso perdoar. Bagagem extra. Eu estou querendo subir a Betel, mas eu ainda não abri mão de algumas coisas que eu preciso abrir. Bagagem extra. Eu estou querendo que o Senhor restaure a minha família, mas tem conflitos mal resolvidos que eu preciso sentar na mesa para conversar, para arrumar a casa. Bagagem extra. É preciso abrir mão da bagagem. Tem muitas famílias arrebentadas por causa de traumas do passado que precisam ser rompidos, irmãos. Existe uma maldição de ciclo que deseja se repetir na nossa casa. Essa semana atrás chegou uma jovem, uma moça, uma adolescente da nossa igreja, e estava namorando com um rapaz e falou: pastor, eu quero conversar com o senhor. Eu falei: pois não, vamos conversar. Os pais dela não são crentes. Veio conversar comigo e o rapaz disse: não, pastor, é porque o pai dela falou que era para a gente juntar. A menina só tem 14 anos, o pai liberou namorar. O pai dela falou que é para a gente juntar, pastor. E aí a gente veio saber um conselho do Senhor, porque está nos dando isso. Eu falei: está tudo errado. Vocês estão querendo fugir de um problema, criando outro ainda maior. E como assim? Aí eu perguntei para ela: me conte um pouco da sua história. E ela falou: não, minha mãe se juntou com meu pai quando ela tinha 15 anos, engravidou. Eu falei: o diabo está querendo fazer na tua história a mesma coisa que fez na vida da tua mãe. E se não houver esse rompimento, a vida dos teus filhos tão perigosa, seguir o mesmo ciclo, a mesma história. A gente precisa romper com algumas coisas do passado, irmão. Isso aqui é muito sério, eu lido com gente todos os dias. Tem filhos que estão caminhando à perdição, porque muitos pais não perdoaram conflitos e traumas do passado lá atrás, e estão descarregando no casamento, nos filhos, problemas lá do passado, porque ainda não liberaram perdão, não deixaram a bagagem extra para trás, e o problema está se repetindo. O ciclo está se repetindo, porque a gente não está abrindo mão de certas coisas que são necessárias. É preciso abrir mão. O Jacó está dizendo: subamos a Betel, mas a gente não vai subir a Betel com bagagem extra. Bagagem do passado, traumas, feridas mal resolvidas. Se tem alguma coisa que você não resolveu lá atrás, em nome de Jesus, resolva, porque senão você não vai conseguir romper e viver aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Existem talvez pecados que nem sequer você confessou lá atrás, então em nome de Jesus confesse, para que aquilo seja rompido e você possa subir a Betel e viver aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua casa. Porque a nossa família precisa ser prioridade. É preciso resolver conflitos internos. Nós nunca vimos tantas pessoas adoecidas emocionalmente. Nós nunca presenciamos na história uma crise tão grande, psicológica, de ansiedade, depressão e todos os outros quantos problemas psicológicos. Por quê? Coisas que nós não rompemos. Coisas que nós não abrimos mão. Feridas lá de trás, traumas mal resolvidos, expectativas frustradas, problemas que não foram resolvidos e coisas que foram levadas e empurramos com a barriga e estamos seriamente comprometidos com coisas do passado. Jacó está dizendo: eu vou erguer altar, eu vou voltar para o caminho da obediência, mas eu preciso primeiro abrir mão da bagagem. É preciso ter coragem. Eu vou perdoar. Ah, pastor, mas não merece perdão. Ninguém merece perdão, mas é preciso romper e decidir perdoar e viver uma nova vida, senão não vai romper. Ah, pastor, mas é porque o Senhor não conhece, não sabe o que fizeram comigo. Em nome de Jesus, perdoe em nome de Jesus e abra mão dessa ferida, abra mão desse trauma, abra mão desse passado, porque senão você vai comprometer toda a sua casa por causa disso. Problemas mal resolvidos, e Jacó abre mão dessa bagagem. Para abrir mão da bagagem tem que confiar em Deus, que Ele supre todas as nossas necessidades. E aqui eu quero que você entenda: o que vai suprir a sua necessidade não são filhos abençoados, formados na faculdade, dentro da igreja. O que vai suprir a sua necessidade não é o melhor casamento do mundo. O que vai suprir a sua necessidade não é a família perfeita do Instagram. O que vai suprir a sua necessidade é um relacionamento com Deus.
O que vai suprir a sua necessidade é viver exatamente nesse ambiente, é confiar em Deus, é entender que Ele é tudo que precisamos para prosseguir nessa jornada. Se você sair daqui nessa noite entendendo que precisa ser mais íntimo de Deus, que precisa de um relacionamento mais perto de Deus, a sua casa vai ser tocada, não tem como. O seu casamento vai ser tocado, seus filhos serão tocados, porque não tem como viver perto desse Deus e não ser transformado. Então, é preciso haver esse arrependimento sincero. É preciso fazer uma faxina espiritual. É preciso abrir mão de algumas coisas que ficaram lá atrás. Não é possível, não tem como subir a Betel com o coração dividido. Não tem como subir a Betel sem abrir mão de algumas coisas que ficaram para trás. Então Jacó está dizendo, eu vou abrir mão de tudo e vou subir a Betel. Agora presta atenção, já vou encerrar dentro de no máximo 10 minutos. Betel significa casa de Deus. Jacó sobe a Betel com esse propósito de edificar esse altar e de estar perto de Deus. Só que, olha isso aqui, estar na casa de Deus não é o suficiente. Vir ao culto apenas não é suficiente. Fazer 7 dias no domingo aqui apenas não é o suficiente. Porque, vamos lá, vamos no texto para você entender. E assim chegou a Jacó a luz que está na terra de Canaã, e esta é Betel, e ele e o povo que com ele está, versículo 7, e edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel. Betel significa casa de Deus. Aí, Jacó tem um encontro. Jacó edifica o altar e ele muda o nome, ele coloca El Betel. O que significa isso, pastor? Ele translitera a linguagem do termo casa de Deus e vai colocar o Deus da casa de Deus. Eu ainda não entendi, pastor. Não basta conhecer a casa de Deus, é preciso conhecer o Deus da casa. Não basta saber onde é a casa de Deus, é preciso ter um relacionamento com esse Deus da casa. Jacó está dizendo, eu tive um relacionamento com o Deus da casa. Eu encontrei o Deus da casa, Ele falou comigo, Ele tocou em mim, Ele transformou a minha vida. Então não tem como mais seguir e ser do mesmo jeito. Eu tenho uma experiência profunda agora com Ele. Não basta vir à casa de Deus, é preciso conhecer o Deus da casa, irmão. É preciso ter um relacionamento profundo com Ele. Deixa eu falar um negócio para você. Ele deseja se revelar cada vez mais intimamente com cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Ele deseja que conheçamos Ele cada vez mais de perto. Pastor, como é que eu faço para ter a minha casa transformada? Tenha um relacionamento íntimo, fiel e verdadeiro com Deus da casa. Pastor, como é que eu faço para ter um casamento perfeito, um casamento abençoado? Ame mais a Deus do que o seu cônjuge. Pastor, como é que eu faço para criar meus filhos num temor do Senhor? Ame mais a Deus do que você ama seus filhos. Pastor, como é que eu faço para ter minha casa restaurada? Ame mais a Deus do que você ama a sua casa. E se você amar mais a Deus do que seu esposo, do que seus filhos, do que sua casa, você vai entender que os princípios de Deus são importantes para dentro da sua casa. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Você pode me ajudar, irmão? Jacó muda o nome para o Deus da casa de Deus. Deus nos trouxe aqui para termos uma experiência mais profunda com Ele. Deus te trouxe aqui. Talvez você queria sair daqui hoje voando. Talvez você queria sair daqui hoje nas asas do Espírito. É bom. Mas Deus nos trouxe aqui para gerar em nós uma consciência daquilo que precisamos e daquilo que necessitamos. Deus nos trouxe aqui para a gente entendermos aquilo que precisa ser restaurado e mudado para que a minha casa seja uma extensão do céu. Jacó está dizendo, eu caminhei todo o tempo nesse caminho, só que eu só conhecia a casa de Deus. Eu nunca conheci o Deus da casa. Eu nunca tive um relacionamento com o Deus da casa. Eu nunca conheci o Deus da casa de fato. Tem gente que está há 10, 15, 20, 30 anos. O Abinadab ficou 20 anos com a arca em casa. E não conhecia a presença de Deus. Não conhecia quem Deus era. Deus quer se revelar a nós, irmão. E essa mudança não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E esse evangelho nos toca, sabe qual é o primeiro lugar que esse evangelho nos toca? Em casa.
no ambiente familiar. É inadmissível a nossa casa não ser uma extensão do céu. É inadmissível os nossos filhos não serem discípulos de Jesus. Como assim, pastor? Ele tem as escolhas dele, mas é nosso dever orarmos e chorarmos tudo que for preciso para que eles permaneçam na casa do Senhor. É inadmissível vivemos aqui todos os domingos, mas a nossa casa não ser alcançada e o mundo e as suas ideologias continuar ditando a regra dentro da nossa casa. Não dá mais. Dizer, Senhor, a partir de hoje eu quero requerer esse altar dentro da minha casa. E por mais que seja difícil, e vai ser, irmão. Vai ser, irmão. Eu não estou prometendo aqui você facilidade ou perfeição. Eu estou falando que vai ser difícil e que haverá intempéries e dificuldades. Mas se você não desistir, Deus está trabalhando em você para um propósito muito maior, irmão. Deus está trabalhando em você para um projeto muito maior. Por quê? Porque é por intermédio da tua família e da tua casa que Ele te ensina a viver em família. Porque Ele tem um projeto da família de Deus, do porvir, do eterno. Já vou orar por você, mas escute isso aqui. A gente está querendo que o Evangelho resolva todos os nossos problemas terrenos. E eu preciso falar para você que tem coisas que não vão ser resolvidas aqui, só na eternidade. Eu preciso falar para você que tem coisas que não dá para resolver aqui, é só no porvir, é só no céu. É por isso que a promessa é futura, a promessa é de eternidade. Mas enquanto isso, Deus está te preparando nesse ambiente para você ser aquilo que Ele te destinou para ser. E a tua casa é essa plataforma, a tua família é essa plataforma. Porque Deus se revela a nós por intermédio da casa, da família. E Ele está dizendo, eu quero que você conheça não apenas a casa de Deus, porque você pode saber onde é a igreja. Você pode conhecer o pastor da igreja, você pode conhecer a liturgia da igreja, a programação da igreja, e ainda assim não conhecer o Deus da igreja. E Ele está dizendo, eu quero ter um relacionamento inteiro e íntegro contigo. Eu quero que você feche os seus olhos nessa noite. Você sabe aquilo que você precisa. Você sabe os conflitos que você tem vivido dentro da sua casa. Mas essa é noite de resgate. E nesse primeiro dia o Senhor está te tirando e te trazendo para fora de novo. Talvez você mesmo estava perdido de si mesmo. Mas hoje o Senhor está te chamando e dizendo, você precisa assumir nessa noite a postura e tomar uma posição para que a sua casa seja restaurada. Não espere mudar o outro, não espere que o outro seja transformado. Seja mudado você, seja transformado você, seja alcançado você. Não espere o seu marido ser mudado, mude você. Não espere a sua esposa mudar, mude você. Não espere os seus filhos mudar, mude você. Não espere os seus pais mudarem, mude você. Ele está te chamando nessa noite a essa restauração e a esse encontro, a erguer esse altar. E Jacó está dizendo, agora eu conheci a Deus. Agora o Deus da casa se revelou a mim. Agora o Deus da casa teve um encontro comigo. E agora eu não sou mais a mesma pessoa. Aleluia, saia de Siquém, vá a Betel, e nesse lugar de Betel levante esse altar. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa noite. Senhor Jesus, nós te adoramos nessa noite. Estamos aqui nesse primeiro dia. E nós estamos aqui como a igreja do Senhor. Pai, que famílias sejam restauradas aqui nesse lugar, Deus. Casamentos sejam restaurados aqui nesse lugar, Senhor. Filhos sejam alcançados aqui nesse lugar, Pai. Levante famílias restauradas e saudáveis para impactar a cidade de Palmas, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos a bênção do Senhor sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada esposo, cada esposa, cada filho, cada pai, cada mãe. Que a nossa casa seja uma extensão do céu. Que a nossa família seja uma extensão do céu e que a presença do Senhor habite dentro da nossa casa. Que a presença do Senhor habite dentro do nosso lar. Que a presença do Senhor esteja em nossa casa, porque se a presença do Senhor estiver conosco, nada vai destruir a nossa família. Se a presença do Senhor estiver conosco, nada vai destruir o nosso casamento. Se a presença do Senhor estiver conosco, nada vai roubar os nossos filhos, ó Deus. Leve a presença do Senhor para sua casa nessa noite.
seja o instrumento de Deus, da presença do Senhor para a sua casa nessa noite. Quando você abrir a porta da sua casa, erga as suas duas mãos dentro de casa e que a presença do Senhor habite dentro do meu lar. Suíre canta, sore canta, suíre canta. Aleluia. Vá no quarto dos seus filhos, digo que a presença do Senhor venha habitar na vida dos meus filhos. Sore canta. Ah, sore canta, suíre canta. Antes de deitar na cama com seu esposo, diga que a presença do Senhor governe o nosso casamento. Que a presença do Senhor governe a nossa casa. Tem um tempo novo de Deus sobre a sua casa. Tem um tempo novo de Deus sobre os seus filhos. Ninguém vai se perder em nome de Jesus. Seus filhos serão alcançados, a tua oração não é em vão. Aleluia, o teu marido vai ser alcançado, a tua oração não é em vão. A tua esposa vai ser alcançada, a tua oração não é em vão. Deus está agindo, enquanto você ora e guerreia, Deus está agindo dentro da sua casa. Mas leve a presença do Senhor nessa noite. Chore, canta, adore a Ele. Você pode adorar a Ele nessa noite. Pode louvar. E faça brilhar, aleluia, Jesus, teu rosto em ti, e com oh Senhor, adore a Ele. Sua graça tem um tempo de restauração para a sua casa. Aleluia. A sua família é uma extensão do céu. A tua casa é uma extensão do céu. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu lar. Que a bênção do Senhor esteja sobre seus filhos. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu casamento. Que aquilo que foi perdido seja resgatado. O amor, o carinho, o diálogo dentro de casa seja resgatado. A mesa seja resgatada. A comunhão seja resgatada. A saúde seja resgatada na sua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Creia nessa palavra, leve ela para sua casa nessa noite. Em nome de Jesus. 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 Em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus, receba. Se derrame
é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém.